Tá começando o Litera Negra. Meu nome é Messias Martins e você está no Rolê do Povo Negro na literatura. Meu muito obrigado a todos vocês que colaboram com o canal através do Apoia-se. Se você quiser contribuir com a existência desse belo canal, pode fazer isso através do Apoia-se ou pelo Pix. As informações vão estar no primeiro comentário fixado desse vídeo. E no caso de você estar chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder os próximos vídeos. E deixa também um joinha nesse vídeo. E para o vídeo de hoje, e também pela primeira vez na história do Litera Negra, eu trouxe para vocês o livro de uma escritora natural de Gana. Estou falando de Yaa Gyasi e o seu maravilhoso livro, O Caminho de Casa. Olha que capa linda, na moral. Yaa Gyasi nasceu em 1989, atualmente tem 36 anos. Eu não encontrei a data do aniversário dela, então vou ficar devendo o signo para vocês. Mas se por acaso você descobrir, deixa aqui nos comentários. Embora ela tenha nascido em Gana, ainda com 2 anos de idade ela se muda para os Estados Unidos com a família, onde cresce no Alabama. Ela nos conta que aos 17 anos foi inspirada a ser escritora após conhecer a obra de Toni Morrison, que inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre o livro Deus Ajude Essa Criança, o último romance de Toni Morrison. Aliás, até o momento em que gravo esse vídeo, Toni Morrison é a única mulher negra a ganhar o Nobel de Literatura, apesar desse prêmio existir desde 1901. O Caminho de Casa é o seu primeiro romance e ele foi publicado em 2015 nos Estados Unidos, quando a autora tinha somente 26 anos, e no Brasil ele foi publicado em 2017 pela editora Rocco. Ele tem 447 páginas e pode muito bem te prender do começo até o fim. E olha que talvez o fim seja só um outro começo com um nome diferente. O título original do livro é Homegoing, que em português pode ser traduzido tanto como Indo para Casa ou A Caminho de Casa, e é retirado de uma antiga crença afro-estadunidense de que a morte permitia que o espírito da pessoa escravizada viajasse de volta para a África. E logo aqui no início do livro a gente vai ver uma árvore genealógica, a exemplo do que acontece também em 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, e também da Água de Barrela, o maravilhoso livro de Eliana Alves Cruz, que tem também um vídeo aqui no canal, tá? E assim, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. A história desse livro começa em algum momento no final do século XVIII com Mami, uma escrava achante em uma casa fante, que foge para a mata durante um incêndio, deixando para trás a sua filha, que sobrevive. Pouco depois, Mami se casa com um grande homem achante do seu mesmo povo e dá à luz a uma outra menina. Para situar vocês um pouco melhor na história, Achante e Fante são dois importantes grupos étnicos da região que, durante a colonização, era conhecida como Costa do Ouro, atual Gana. A filha mais velha de Mami se chama Efia, e a tadinha cresce sem conhecer a mãe. Após a sua primeira menstruação, ela é vendida pela madrasta para um colonizador inglês chamado James, que trabalha no castelo de Cape Coast, ou Costa do Cabo, que é um importante forte comercial colonial usado para manter africanos escravizados antes de embarcarem em navios para as Américas, construído em 1652. James trabalha como intermediário entre os achantes e os britânicos no comércio de escravizados. Enquanto Efia vive com James no conforto das salas e quartos palacianos do castelo de Costa do Cabo, a irmã que não conheceu não terá a mesma sorte, embora ela tenha passado algumas semanas no mesmo castelo, só que no calabouço do castelo. O calabouço do castelo da Costa do Cabo tinha capacidade para mais de 250 pessoas quando estava cheio. Como vocês podem imaginar, não era exatamente um hotel. Talvez até mesmo com um toque de perversão, onde poderia estar escrito saída, estava escrito caminho sem volta, porque dali aquelas pessoas iam direto para o porão de algum navio negreiro. E essa é parte da história de Essie, que acaba sendo capturada por invasores de uma outra aldeia e vendida aos britânicos, e em seguida levada para os Estados Unidos após passar algumas semanas encarcerada abaixo dos aposentos de Efia. Cada capítulo desse livro é narrado da perspectiva de um ou de uma descendente de Mami, a partir da árvore genealógica de Efia e Essie. Esses capítulos alternados fazem de O Caminho de Casa muito mais que um épico sobre colonialismo e escravidão, mas sim uma ambiciosa saga familiar que cobre 7 gerações de 2 irmãs que nunca se conheceram. Nesse livro aqui a gente pode acompanhar, através de uma narrativa bastante ágil, a vida de descendentes dessas 2 irmãs,
tanto os que ficaram na África, como também os que nasceram nos Estados Unidos. E nunca será demasiado a gente lembrar que os Estados Unidos é aquele país que dos 8 primeiros presidentes, 7 eram senhores de escravos. Os efeitos do colonialismo e da escravidão são rastreados através de cada membro da família e dos marcos históricos que eles vivem, incluindo o conflito entre as nações Ashanti e Fanti, o início do cultivo de cacau em Gana, a escravidão nas plantações no sul dos Estados Unidos, o trabalho dos condenados durante a Era da Reconstrução e as minas de carvão, a grande migração para o norte, em especial para o Harlem, a égide da lei Jim Crow, o movimento pelos direitos civis e também a epidemia de crack da década de 1980. Na moral mesmo, assim, na minha humilde opinião, eu acho que a autora compôs aqui uma obra-prima panorâmica que permite a nós uma compreensão visceral não só dos horrores da escravidão, como também do colonialismo e também toda uma carga emocional que vem sendo acumulada na vida de seus descendentes, tanto nas relações entre pais e filhos, como também de maridos e esposas. Um romance que se move por histórias contadas que não falham em captar a complexidade do espírito humano sob as condições mais adversas, resistindo através da resiliência e da esperança. E também uma jornada de reflexão sobre identidade e pertencimento. Para mim, honestamente, foi uma das melhores leituras do ano. Para falar a verdade, eu ia gostar muito de falar para vocês sobre a participação de diferentes grupos étnicos no comércio de escravizados e como essa escravidão era diferente na África e na América. Eu também ia gostar de falar para vocês da história de Gana, que embora a colonização britânica tenha começado oficialmente somente em 1874, a bem da verdade os ingleses já haviam estabelecido um primeiro governador ainda em 1621. Eu ia falar para vocês como a colonização se deu de forma gradual. E aí eu ia gostar mais ainda de falar para vocês sobre Kwame Nkrumah e da luta pela independência que fez de Gana o primeiro país do continente africano a proclamar a sua independência em 1957, abrindo as portas aí na luta anticolonial no continente africano. Mas aí o vídeo ia ficar muito grande. É o que, Jô? Jô acabou de me lembrar aqui que eu posso fazer um vídeo sobre isso. É verdade. Mas só se vocês quiserem e pedirem nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é mais um vídeo do Litera Negra. Não esquece o seu joinha e compartilhe esse vídeo com 2 pessoas em homenagem às irmãs Efá e Essi. Umbutu, vida longa ao rolê do povo negro na literatura e Palestina livre.